Vamos agora ouvir o abençoado Norivaldo, também deixou seu recadinho aqui, tá? Lá de Porto Velho, em Rondônia. Obrigado, abençoado Norivaldo. Ouvir. Oi, irmão André Pimentel, graça e paz. Olha só, recebemos os dois livros aqui, ó, esse e os dois livros. Isso vai ser muito bom, rapaz, para a gente se aprofundar mais nas escrituras e especificamente aqui no Apocalipse, não é mesmo? Eu tenho aprendido muito com o irmão e tem sido uma bênção para mim os ensinamentos que eu tenho aprendido contigo. E eu estou muito feliz, tá? Muito obrigado, irmão. Você já é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. E eu fiz uma paródia aqui, rapaz. É lindo sim, o livro que o irmão André preparou para mim. Valeu, irmão André. Fica na paz, meu irmão. Bom, abençoados, esta semana eu tive a oportunidade de reapresentar para vocês um vídeo bastante reflexivo, onde eu questionava a literalidade de alguns pontos em Gênesis, como o da criação do mundo. Então isso foi o que nós passamos no vídeo anterior. Se você quiser, tá, eu vou deixar nas descrições aí, vai lá e veja, que é bem interessante. Bom, e no papo de hoje, nós vamos continuar abordando essa temática e, claro, te oferecendo mais reflexões para que você continue crescendo em graça e em conhecimento. Então, abençoado, como nós somos elegantes e respeitamos as Escrituras, vamos perguntar a ela, será que a Bíblia me dá apoio para que eu pense que Gênesis capítulo 1 se trata realmente da criação do cosmos? Agora, irmãos, pasmem os senhores. A Bíblia não nos oferece bases definitivas, atenção, para afirmarmos que Gênesis capítulo 1 é a criação do cosmos. Agora, o contrário, ou seja, ela já nos dá bases fortíssimas para crermos que Gênesis capítulo 1 é simbólico e se trata de uma parábola. O que, André? Você está falando que a Bíblia apoia a ideia de Gênesis, haver vida antes de Gênesis? Sim. Vamos ver um texto aqui, bastante interessante, que é dito lá em Isaías capítulo 51, versículo 15 ao versículo 16. Está aí. Atenção. Diz o texto ali, mas eu sou o Senhor vosso Deus, que dividiu o mar, cujas ondas rugiram, e Yahvé dos exércitos é o seu nome, e pus as minhas palavras na tua boca, e te cobri com a sombra da minha mão, para que eu possa plantar os céus e lançar os fundamentos da terra, e dizer a Sião que tu és o meu povo. Atenção! Eu coloquei em letras maiúsculas, realcei aí, tá? Dei essa ênfase nesse versículo, para que vocês pudessem entender o meu raciocínio em relação a isso aí que eu vou falar. O texto está dizendo que Deus plantará os céus, lançará os fundamentos da terra, na criação do reino de Israel, durante o Êxodo. Então, abençoado, Isaías capítulo 51, versículo 15 e 16, esse texto, ele fala sobre a conquista de Canaã durante o Êxodo. Assim como o versículo 9 trata de cortar Rabá, um monstro marinho. Atenção, eu vou já fazer essa conexão com vocês. Atenção, agora eu vou usar Isaías capítulo 21, versículo 9. Atenção. Diz ali, olha, desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que cortaste o monstro dos mares em pedaços, que transpassaste aquela serpente aquática. Irmãos, será que esse texto aí, ele fala realmente de um monstro marinho que existiu naqueles dias? Claro que não. Aqui esse monstro marinho simboliza o Egito. E esse monstro seria cortado em pedaços. E o verso 10 refere-se ao milagre da abertura do Mar Vermelho. Assim, contextualmente e literalmente, fica claro que, de acordo com Isaías, capítulo 51, versículo 15 e 16, o céu e a terra são criados na conquista e colonização dos israelitas na terra de Canaã após o Êxodo. Mas, porém, todavia, portanto, irmãos, é evidente que o céu e a terra não foram criados fisicamente
quando Israel foi estabelecido como nação. Nem o mundo passou a existir a partir da passagem do Mar Vermelho. Sim ou não? Mas o que está dizendo aqui Isaías capítulo 51, versículo 15 e 16? Está mostrando que Deus está criando o mundo para que eu possa plantar os céus e lançar os fundamentos da terra e dizer a Sião que tu és o meu povo. Vocês estão percebendo, abençoado? Vocês estão entendendo aí o que eu quero dizer? Vocês estão percebendo como a Bíblia é um livro altamente carregado de simbolismos? Irmãos, e entender estes simbolismos, esses símbolos, é nossa obrigação. Por isso devemos ter o maior cuidado em literalizar os textos bíblicos, sem antes fazer uma boa exegese, irmãos. Isso é muito importante que eu estou falando para vocês. E essa profecia está mentindo? Claro que não. Por quê? Porque este é o padrão bíblico e aceitável dela mesma. Por isso, meu irmão, por isso, que se você entender isto que eu estou falando, o ateu vai chorar na tua mão. Porque não terão argumentos no que eles querem anular e ridicularizar a Bíblia. Se a criação do céu e da terra denota o estabelecimento de um novo reino, como eu acabei de mostrar em Isaías capítulo 51, versículo 15 e 16, então a destruição do céu e da terra deveria, portanto, significar a queda ou a conquista de um reino. Irmãos, e é isso que nós encontramos fartamente nas Escrituras. O preterismo completo fala da destruição de um mundo. E o mundo foi destruído, irmão? Não foi destruído. Qual mundo foi destruído, irmão? Foi o mundo dos hebreus. Qual mundo foi destruído antes de Gênesis? A Bíblia não dá suporte para isto. Mas Gênesis parece ser uma criação de algo igual ao ano 70. Então, abençoados, vamos ver aqui uma outra destruição que a Bíblia apoia essa ideia que nós estamos aqui lançando. A destruição de Judá, Edom e Egito pelos babilônios, lá no século 6 a.C., é retratada como a destruição do céu e da terra. Jeremias 4, 23 ao 26, Isaías 34, 4 ao 5 e Ezequiel 32, 7 ao 9. Eu vou passar esses versículos aqui, abençoado, rapidamente, mas nós não vamos nos ater não, tá? Tá ali, ó. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. E para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Isso não parece lá Gênesis, capítulo 1? Olhei para os montes, eles estavam tremendo, todas as colinas estavam oscilando. Será que a gente vai olhar para esse texto aí e literalizar que os montes estavam tremendos? As colinas estavam oscilando. Você vê isso hoje em dia, meu irmão? Por que você acha que lá, naqueles dias, havia isso? Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olha aí, olha só o tipo de linguagem que a Bíblia apresenta em relação ao fim de algo, ao começo de algo. A Bíblia mostra esses ciclos por um tempo. Vamos ver agora Isaías capítulo 34. Olha aí. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Olha bem o tipo de linguagem que a Bíblia nos oferece. Não é papo, isso é Bíblia. Não sou eu que quero, é a Bíblia que está mostrando. Como eu posso ser contra a palavra? Está aí. Mais uma passagem, Ezequiel 32, 7, 9. Vão percebendo o tipo de linguagem. Irmão. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu, escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, a lua não dará sua luz. Olha como todos os versículos que eu citei para vocês se completam tanto em Gênesis, como no meio, aí os profetas, e lá em Apocalipse. No Sermão do Monte, Jesus falou também do mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de linguagem. Olha aí. Vocês estão percebendo, abençoado? Como a Bíblia ela vai nos mostrando o caminho. Vejam a linguagem utilizada nestas profecias, altamente simbólicas. Então isso que eu estou apresentando para vocês não é o padrão André Pimentel e Graça Pura ou de qualquer outro pregador. É o padrão bíblico. E todos os versículos que lemos fazem a alusão a algo sendo criado. E não se trata da criação do cosmos. Houve criação do cosmos depois do ano 70? Claro que não.
Então, abençoado, se aceitarmos que Apocalipse, e nós aceitamos, tá? Não é o fim do mundo, devemos então crer da mesma maneira que o início de novos céus e nova terra, após o ano 70, não é a criação do cosmos. E isso desfaz plenamente os sonhos dos futuristas. Nós estamos mexendo com a base futurista, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Por isso, a importância de se amadurecer isto. Por isso que eu estou focando nisto com vocês. Vamos ver mais um texto da destruição da Babilônia. Olha como é que ela se assemelha a Gênesis e olha como ela se assemelha a Apocalipse. Mais uma criação do mundo que houve na Bíblia, além de Gênesis. E subsequente a destruição da Babilônia, em 539 a.C. Também é descrita como a destruição do céu e da terra. Vamos ver. Isaías 13, 9 ao 13. Vou colocar aqui. Não vou ler tudo, tá? Só quero que vocês vejam, se vocês puderem, anotarem, tá? Esses versículos depois fazerem reflexões. Tá lá, o dia do Senhor está perto, o dia cruel de ira, grande furor. Ele vai devastar a terra. Ele devastou a terra, irmão. E destruiu os seus pecadores. Ele destruiu, porque o pecado deixou de ser. Olha aí, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão sua luz. Olha aí, abençoado. É só você ver o que a Bíblia está nos mostrando. Isso se chama o quê? Padrão bíblico. Criação, destruição, criação. Criação, destruição, criação. Esse é o padrão bíblico. E tudo isso dentro de um aion. Dentro de uma era. Algo local. E não o fim do cosmos. Sempre o fim do aion. Irmãos, é claro que o mesmo se aplica à destruição de Israel no fim dos tempos. Vamos ver. Vamos agora chamar Apocalipse aqui para nos ajudar a entender. Está aqui, Apocalipse capítulo 6. Está aí o texto. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. Olha aí, o sol ficou escuro. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Aí vem os futuristas ler esse versículo. Aí fica um monte de gente aí. Será que vai acabar mesmo? Tá aí, as estrelas do céu caíram. Isso aqui é literal, irmão. Isso é literal. Isso é preterismo, tá? Não se assustem. Nós vamos muito mais além disto. Nós vamos trazer novos conceitos, irmãos. Tá aí, ó, Apocalipse. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Irmãos, em todos esses versículos, vemos que a criação e destruição do céu e da terra não tem nada a ver com a criação física ou a dissolução do cosmos, como a religião nos ensinou há muito tempo sobre Gênesis, capítulo 1. Em vez disso, a Bíblia está nos mostrando, em todos esses casos, é bastante claro, contextualmente, que o que está a ser falado nestas imagens de criação e destruição é o estabelecimento ou a queda de um reino isolado. Perceberam? Abençoado, depois de nós fazermos estas análises, tá? Nós podemos concluir que Gênesis capítulo 1 vai mais além do que ele realmente parece. E isso é totalmente plausível pela própria Bíblia, acabei de mostrar a vocês. Novamente eu falo, eu vou citar Jesus. Se Jesus é o verbo que se fez carne, lá de João capítulo 1, ele, Cristo, de alguma forma, é responsável pela escrita da Bíblia. Sim ou não, irmãos? Claro que é. É o verbo que se fez carne. Então ele é, de alguma forma, responsável pelo que está escrito na Bíblia. Podemos dizer que Jesus, o verbo, usou o mesmo tipo de linguagem encontrada onde? Em todas as escrituras, inclusive na criação de Gênesis 1. E ele ensinou e profetizou por meio quê? Das mesmas parábolas, usando o simbolismo. Não parece provável? Não é? Em outras palavras, tá? Em outras palavras,
Gênesis e grande parte do restante da Bíblia foram escritos no mesmo estilo literário que Jesus, o verbo que se fez carne, usou durante todo o seu ministério, apresentando verdades literais em parábolas simbólicas. Nós não podemos achar. Por isso que uma boa exegese bíblica é importante antes de assumirmos uma posição em cima de um versículo. Porque nós podemos estar trazendo literalidades que não existem. Então, abençoados, ao registrar sua história e futuro, os autores da Bíblia não registram esses eventos de maneira literal, como nós hoje faríamos. Em vez disso, a Bíblia envolve o quê? Os acontecimentos do passado, presente e futuro em poesias, metáforas e simbolismo, para dar significado a estas pessoas, lugares e acontecimentos. Eu estou dando prova a vocês de que é plausível se achar que Gênesis capítulo 1 é uma metáfora ou é uma parábola. Eu estou dando argumentos bíblicos, eu não estou dando argumentos de André Pimentel. Vamos pedir à Bíblia mais consistência, então, sobre isto? Vamos falar de Abraão. Atenção, agora nós vamos falar de Abraão. O Abraão da Mesopotâmia. Atenção, Abraão da Mesopotâmia. Eu vou trazer informações a vocês extra-bíblica, tá? Porém, que ajudarão a compor este raciocínio. Ao defender este caso, irmãos, é importante destacar de que o povo de Israel, em última análise, remonta à Mesopotâmia através de Abraão, porque Abraão foi um dos pais de Israel. André, está na Bíblia? Tá. Gênesis 11:31. Vamos analisar esse texto. Gênesis 11:31. Diz: Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Atenção. Lembrando aos senhores que Ur dos Caldeus era uma cidade localizada na região da Mesopotâmia, conhecida por sua civilização avançada na antiguidade. Assim foi na Mesopotâmia que, presumivelmente, ocorreram as primeiras histórias do Gênesis. Foi na Mesopotâmia. As primeiras tabuinhas existentes dos mitos mesopotâmicos datam de 2100 a.C., ou seja, 1700 anos, mais antigas do que o fragmento manuscrito mais antigo existente do Antigo Testamento. Ou seja, eu vou mostrar para vocês umas tabuinhas que ela remonta muito mais antiga do que os manuscritos mais antigos existentes do Antigo Testamento. E atenção no que eu vou falar. E para realmente, irmãos, compreender a antiga origem mesopotâmica do povo de Israel registrado em Gênesis, é útil consultar os relatos existentes da Mesopotâmia, que muitas vezes, atenção, os relatos da Mesopotâmia muitas vezes antecedem os relatos bíblicos existentes de Gênesis em várias centenas de anos. Talvez a mais antiga sugestão existente de que a criação do cosmos seja sobre a criação de uma nova cidade, especialmente após a guerra, apareça sugerido na epopeia da criação. Eu vou colocar para vocês a imagem, tá, abençoado, dessas tabuinhas. Eu achei muito interessante trazer isso aí para vocês, esse conhecimento. Tá aí. Essas são as tábuas de epopeia da criação, datam do ano de 1900 a 1600. Nestas pedras estão escritos conflitos que ocorrem, olha aí, uma grande guerra entre Marduk e Tiamut. Após esta guerra, Marduk ordena a criação da Babilônia e durante um ano inteiro os Anunnaki, deuses, iniciaram a construção da cidade. Irmãos, eu vou colocar um parênteses aqui nessa história. Atenção que eu vou falar, porque já me fizeram uma pergunta sobre os Anunnaki. Né? E aí, André, os Anunnaki eram um povo, eram deuses antigamente, o que eles eram? Eram super-heróis? Então me fizeram essa pergunta. Irmãos, como nós estamos tratando de cosmovisão que aquelas pessoas antigas viviam lá no passado, devemos nós hoje respeitar essa visão. Então, na visão dos antigos, estes Anunnaki eram deuses, na visão deles lá eram deuses, quando na realidade podiam ser qualquer coisa, menos que fossem deuses. Pois muitos hoje acreditam nisto de forma literal. Nós precisamos ser inteligentes, sem se desfazer da inteligência dos nossos antepassados, porque senão nós vamos estar anulando a história. Estão entendendo, abençoado?
o que eu estou tentando passar para vocês? Hoje o nosso conhecimento é muito maior. Então, nós devemos respeitar o entendimento daquelas pessoas, entendê-las naquele nível e não desnivelar, porque foi isso que o cristianismo fez, desnivelou tudo, trouxe tudo a tralha apocalíptica, né? A tralha apocalíptica para os dias de hoje. Então, abençoado, na visão desses antigos, poderia ser qualquer coisa. Vamos ser inteligentes, tá bom, abençoado? Então, Marduk cria o homem primitivo para socorrer os deuses e terminar a construção da cidade. Então, aqui nessa história que eu estou mostrando para vocês, nós estamos vendo a criação de uma cidade que coincide com a criação da própria humanidade. Acredito, irmão, que a mesma mensagem está implícita em Gênesis capítulo 1, por causa do vínculo que Abraão tinha, que era da onde? Da Mesopotâmia. E Abraão foi o pai da nação, né? Estamos entendidos aí nessa parte aí de Abraão, abençoado? O que vocês acham? Melhor parar agora? Deixa eu ver como é que estão os irmãos aí. Vamos então, só para a gente fechar aqui, vamos agora analisar Gênesis capítulo 1. Vamos analisar Gênesis capítulo 1. E vamos encontrar alguns absurdos cronológicos. Vamos ver absurdos de tempo de Gênesis capítulo 1. Lá em Gênesis 1, que vocês conhecem muito bem, diz o quê? Deus criou os céus e a terra, não é isso que diz Gênesis 1:1? Irmãos, lembre-se que, de acordo com o precedente bíblico, a criação do céu e da terra é usada em outras partes da Bíblia para simbolizar o estabelecimento de uma nova nação, o reino. Então, Deus criou os céus e a terra, se repete na Babilônia, se repete no Egito, se repete no ano 70. Deus criou os céus e a terra, ela remete a todos esses tempos temporais. Estamos entendidos, abençoado? Eu acredito que o mesmo significado é pretendido em Gênesis capítulo 1. Então a ideia que a criação do céu e da terra não se trata da criação física do universo também é sugerido pelos absurdos cronológicos deste relato da criação. Irmãos, com certeza todos nós, ao lermos como foi feito o universo em Gênesis, pelo menos passa pela nossa cabeça que o tempo fica meio confuso, fica descompassado, sim ou não? Por exemplo, as plantas e as árvores são criadas antes do sol. Isso é um absurdo, vou colocar aqui alguns exemplos de Gênesis. Por exemplo, as plantas e as árvores são criadas antes do sol. Ainda mais absurdo é o fato de que Deus cria a luz no primeiro dia. E ainda assim o sol, a lua e as estrelas não são criados até o quarto dia. Então, a ordem cronológica de Gênesis, ela sai descompassada. Além disso, se o sol... aqui já é outra parte, deixa eu colocar o outro... Além disso, meus irmãos, além disso, se o sol é criado no quarto dia, como é que há 3 dias em que há tarde e manhã, antes da criação do sol? Como pode? Aí fala assim, Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro, e chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã o dia seguinte, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Então são esses absurdos, irmão, que a gente vai se deparar. Que aí um ateu vai virar para você e falar assim, vem cá, Roselita, me explica aqui, como é que Deus pode ter criado a noite e o dia e não haver sol? Aí, no mínimo, a gente vai falar assim, Deus pode tudo, né, irmão? Mas não vai convencer o ateu. Agora, se você falar, você sabia que Gênesis capítulo 1 é uma parábola? Ele vai ficar, nunca ouvi falar disso. Você sabia que isso aí remonta a uma guerra terminando e um mundo começando? Não sabia disso. Você sabia, ateu, que você não pode literalizar isso? Deixa eu te explicar aqui, deixa eu te ensinar aqui como é que funciona no preterismo completo. Você sabia que a Bíblia fala de vários Gênesis 1:1? Você sabia que Apocalipse capítulo 22 remonta a Gênesis 1:1 e criou Deus o quê? Novos céus e nova terra. Aí o ateu vai ficar doido. Estamos entendidos aí, abençoado? Tá dormindo? Tá chato? Tá chato a mensagem hoje? Mas aguenta mais um pouquinho, isso vai fazer bem para você. Irmão, vocês sabem que em Gênesis capítulo 2, quando começa a história de Adão e Eva, o tema criação retorna. Então Gênesis 1 fala da criação, Gênesis 2 começa a falar de Adão e Eva e depois retorna à criação. Só que amplamente, ao contrário do que foi apresentado em Gênesis 1.
Irmãos e irmãs, meus queridos e queridas, eu não quero causar descrédito na Bíblia, eu trouxe a Bíblia para vocês. Eu estou atentando a vocês para uma realidade. Porque isso aqui é um assunto muito explorado pelos ateus. E se você não tiver um racional, o ateu te leva, como está fazendo. Por isso que estamos batendo nessa tecla. A ideia aqui é te dar conhecimento para que você tenha argumentos convincentes. Agora, a ideia de que Gênesis capítulo 1 é um poema sobre a criação de um novo reino por meio de atos de guerra faz todo sentido, de como o sol, a lua e as estrelas não aparecem no início da criação. Porque aquilo ali não é ordem cronológica, é uma poesia. Bom, abençoados, eu acho que já avançamos bastante nessa temática. E também para não ter um vídeo aqui mais de 3 ou 4 horas, que eu acho pouco produtivo, vamos fazer uma pausa agora e vamos trazer esse assunto novamente, uma nossa nova live aí, temática, né? Eu ainda tenho muitas informações para passar para vocês, tá legal? Como por exemplo, vou só citar uma aqui para vocês, tá? Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7, existe uma descrição de separação das águas acima das águas. Quem já viu esse versículo? Separação das águas acima das águas abaixo. Sugerindo que isso pode ser uma referência à formação de nuvens, através do quê? Da evaporação da água. Então esse é o que dá o sentido ali em Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7. Lá em Ezequiel, lá na frente em Ezequiel capítulo 32, versículos 7 e 8, as nuvens são associadas à escuridão, obscurecendo sol, lua e estrelas. Agora vem a pergunta. Por que existem nuvens escurecendo o sol e a lua e as estrelas no início da criação? Por que existe essa temática aí? E que a gente conhece muito bem, sim ou não? O que escurece o sol? Na linguagem simbólica, o que significa isso? Nuvens escurecendo o sol e as estrelas lá. O que significa isso? Um reino caindo, não é verdade? Não são? Potestades caindo? Poderes caindo? Não é assim que nós estudamos Apocalipse? Não é assim que estamos vendo Mateus capítulo 24? Por que isso está aparecendo na criação? Isso parece bastante, esse fato aí, de nuvens escurecendo o sol e a lua e as estrelas, parece bastante quando Roma, ao entrar na cidade com uma nuvem escurecendo sol, lua e estrelas, para após o juízo de Deus ter sido exercido. E ali inaugura Gênesis capítulo 1, versículo 1. Novos céus e nova terra. Agora, pense e reflita. Será que Gênesis também não está querendo nos mostrar o fim de algo e o começo de algo novo? Depois de 4 bilhões e meio de anos? Eu entendo que é o Criador se apresentando ao homem. Pensa nisso, abençoado. Agora sim, estamos encerrando mais uma mensagem. E eu vou voltar com esse tema, tá? E claro, para responder essa pergunta e tantas outras que virão. Até a nossa próxima mensagem. Graça e paz. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 97987 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida.
Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não temo o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.